E eu já estive em restaurantes onde você está com uma criança de 8, 10 meses de idade num carrinho, com um suporte para celular que se adapta ao carrinho, um bebê com menos de 1 ano de idade. O que acontece com essa criança? Ela não esteve no restaurante. Ela não estava ali. Ela não viu aquilo, ela não sabe onde ela foi, ela não viveu. Então, se você multiplicar isso por muitas horas, as crianças e os jovens, e todos também, na verdade, quando você vê um adulto cair de um penhasco porque estava no celular, as pessoas têm estado sem estar. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Simplesmente Gicovati, programa 01. É com muita felicidade, com muita gratidão que eu começo esse projeto. Me disseram que eu ia estar nervoso, que eu ia estar com a mão suando, que meu coração ia estar batendo rápido, mas está batendo rápido pra caramba mesmo, muito mais do que eu pensei. Eu estou muito mais nervoso do que eu pensei, mas eu estou muito feliz. E hoje eu estou aqui com a convidada mais especial de todas. Não poderia ser mais especial. A doutora, neurologista e mestre em psicologia, Carla Gicovati, minha irmã, com muito orgulho. Muito obrigado pela tua presença. Para mim é uma honra, um projeto inspirado, que representa, acho que a nossa trajetória de vida, a tua trajetória dos últimos anos, que combina, né, com esse momento. Então, para mim, nossa, uma honra e uma super alegria de estar aqui no programa 01. Espero vir de novo, porque eu estou muito feliz de estar aqui. Eu agradeço muito. Bom, já vou pedir aí para todo mundo, se vocês curtirem o programa, para se inscreverem, curtirem, ativarem o sininho. Vamos me ajudar a fazer esse projeto crescer. Carla, primeira pergunta logo direto. Simplesmente Gicovati ou complicadamente Gicovati? Ser de uma família de psique, com mãe terapeuta, pai psiquiatra, ajuda, atrapalha? Me fala um pouquinho disso. Então, né, se a gente olhar para a infância, né, no caso, nossa infância, mas cada um certamente vivenciou uma infância, mesmo que no mesmo contexto, né? Acho que a gente nunca teve a oportunidade de não pensar muito, né? A gente vem de uma família onde tudo era muito debatido, pensado, argumentado, não tinha nada muito leviano, né? Acho que faz as coisas serem mais complicadamente interessantes, vamos dizer assim, né? Você vê um filme sempre com a linha e com a entrelinha, né? A cultura era uma cultura com uma sutileza de humor, com muita arte, né? A casa da gente na infância, ela era sortida de pessoas interessantes, das pessoas escritores, pessoas de teatro, pessoas da área de saúde mental, muitos educadores. Era uma casa diferente, até fisicamente, né? A nossa casa da infância tinha muito concreto, mas com muitas coisas penduradas. Os bonecos que eram da Vila Sésamo, tinha ensaio do Naum Alves de Souza em casa, né? Então, assim, a gente tinha uma vivência da complexidade da alma humana. Por outro lado, a gente escutava uma história do Chapeuzinho Vermelho, já pensando em todas as entrelinhas que tinham naquela situação, se era correto o caçador matar o lobo, ou se isso era incorreto. Então, de certa forma, eu acho que traz uma complexidade na forma de ver o mundo, mas que a gente não tinha também como ser diferente, né? Acho que fomos criados com uma sensibilidade à flor da pele, para tudo do que é humano. Não tinha uma indiferença, tinha muita cultura, né, muita música. Então, é complicado. Talvez eu já muitas vezes na minha vida me parei pensando, e de certa forma quase
invejando aquela pessoa que consegue ter uma felicidade num ambiente muito simples, o cara que passa o dia inteiro em pé enfim, na rede de vôlei ou num boteco, jogando conversa fora, sem muito propósito, sem necessariamente ter muito compromisso. E acho que sobrou para a gente um pouco dessa reflexão contínua, que tem um preço, né, em termos talvez de leveza, mas que também não tinha outra alternativa. Esse era nosso contexto, nossa realidade. Então, é complexo, mas é belo, é intenso, é humano. Eu acho que faz sentido. Muito interessante você falou isso, que enquanto você estava falando, eu comecei a lembrar de uma série de coisas. Eu estava lembrando que uma das coisas que me chamava a atenção é que, por exemplo, o pessoal jogava bolinha de papel na professora. Enquanto todo mundo estava jogando bolinha de papel na professora, o papai ou a nossa mãe estava falando: pô, o professor mora longe, ganha pouco. E eu voltava para a sala no dia seguinte, quando o cara estava jogando a bolinha, eu falava: olha, o professor ganha pouco, ele mora longe. Então, realmente, é o exercício de se colocar no lugar do outro. Talvez muitas pessoas, principalmente naquela época, onde não tinha tanta coisa de bullying, disso, daquilo, não exercitavam tanto a possibilidade de se colocar no lugar do outro como a gente se colocava. Realmente, agora que você falou, isso foi bem interessante. E até que ponto esse ambiente influenciou na tua decisão de se tornar neurologista e trabalhar dentro dessa área? Então, na verdade, é interessante que desde criança comportamento era o meu negócio, né? Quando a gente era pequeno, existiam uns programas de televisão na Globo de documentários, né? E era do reino animal, o comportamento do leão. Eu achava aquilo interessantíssimo. Como é que se dava a comunicação dentro do formigueiro. Eu achava aquilo a coisa mais interessante. Então, sempre gostei de comportamento, sempre gostei de ler. E talvez tenha me faltado treino para um prazer mais puro, no sentido de descompromissado, né? Então, a educação que eu recebi, os ambientes que eu frequentei na infância, né? Sempre me trouxeram uma sensação de estar sempre conectado com o que pudesse me fazer crescer, entender, produzir. Eu sempre tive dificuldade do prazer por si só, sem nenhum grande vínculo com nada. Então, juntando a minha paixão por comportamento, que sempre existiu, e com essa atmosfera, né, da cultura, de entender, da empatia, foi me impulsionando para trabalhar na área de neurologia e de saúde mental. Dentro da medicina, né, a neurologia tem um encanto a mais, porque, apesar de terem áreas da neurologia muito conectadas só com doenças mais orgânicas, vamos dizer assim, né? A parte de comportamento acaba tendo uma interseção com literatura, com cinema, com áreas relacionadas à arte de forma muito interessante. Porque quando você escuta a história de uma pessoa contando um sintoma, sei lá, ela tem fobia social, ela tem enxaquecas enormes em tais situações, você imediatamente entra em contato com as histórias de vida, né? Que sempre foi o que mais me interessou. Nunca fui uma pessoa muito vinculada no sintoma de doença e sempre quis entender muito as histórias de vida, né? Onde é que aquela pessoa veio, o que fazia sentido, o que traz felicidade, o que traz infelicidade. Aquela enxaqueca piorou depois que ela entrou em determinado trabalho, que ela está insatisfeita porque ela acha que aquele trabalho não é do bem, traz coisas ruins para o mundo. Então, talvez a conexão com a saúde mental misturada com a psicologia e com a cultura que a gente foi muito exposto na infância tenha me dirigido para a neurologia, mas para uma sub-área da neurologia, que é a área de comportamento humano. E hoje em dia, cada vez mais, eu estou muito interessada do que faz o humano feliz, o que faz o mundo um lugar melhor realmente, né? Porque a medicina não deveria, de fato, se concentrar só na doença, né?
porque a doença é uma consequência ou está vinculado com um todo, com as suas escolhas, com os seus momentos, com as suas reflexões. Então, acho que sim, o ambiente me impulsionou e dentro da medicina eu tive a sorte de encontrar uma sub-área de total encantamento, que é o encontro do que aquela pessoa é, com o que ela sente, com o que ela se queixa e com o que ela gostaria de mudar ou melhorar, que acho que esse é o meu trabalho. A neurologia não é uma especialidade que tenha muitas soluções, né? Quando você, sei lá, atende uma criança que tem muitos medos, que tem muita ansiedade, muita dificuldade de sono, o meu objetivo não é transformá-la numa criança sem nenhuma ansiedade, sem nenhum problema de sono, e sim ajudá-la a encontrar caminhos onde ela possa conviver melhor com as características que ela tem. Por vezes você lança a mão de algum remédio ou de alguma psicoterapia, mas com certeza, depois de 31 anos de profissão, eu diria que o bem-estar está muito mais vinculado com a aceitação das nossas características e procura de remediações que possam nos trazer conforto do que necessariamente curar a ansiedade daquela pessoa, né? Você falou em alegria, né? Em ser feliz. Eu acho que o grande motivador de eu começar esse podcast foi perceber, principalmente depois do nascimento da minha filha, uma geração, na minha opinião, de crianças, de adolescentes mais tristes, mais deprimidos, mais ansiosos, principalmente ansiosos. E eu vejo que a gente está num momento que realmente a gente precisa repensar uma série de coisas. Já aproveitando esse gancho, eu te pergunto, o quanto você acha que as mídias sociais, o quanto você acha que esse momento que a gente está vivendo, principalmente que você começou a tua trajetória no momento analógico e hoje está totalmente digital, como que você acha que isso tem influenciado essa geração nova? O que você vê nesse sentido no teu consultório, no dia a dia? Então, isso é muito interessante, né? Se a gente falar para um jovem hoje que a grama do vizinho é sempre mais verde, ele não sabe bem do que está falando, mas, na verdade, isso é o que a gente usava anteriormente para dizer que, às vezes, a infelicidade da gente estava na comparação com o vizinho, né? O problema, ou enfim, a solução, não sei, daquela época, é que você se comparava somente com a grama do vizinho, que você via, né? O seu vizinho está lá, você tem a grama dele, então a dele está mais bonita que a minha, que é uma tendência humana de estar sempre se comparando. O problema é que as mídias, né, digitais, essa era e a rede social como um todo, faz com que as pessoas se comparem com o mundo todo, com contextos totalmente diferentes. Até se você pensar, quer dizer, às vezes uma brasileira com o cabelo crespo vai se comparar com uma americana de 1,75 m, esguia, que não tem quadril largo e com cabelo liso. É outra biologia, é outra genética, é outra cultura, é outro contexto, mas o tamanho da possibilidade de infelicidade ficou imenso, porque você não se compara com a grama do seu vizinho, você se compara com o mundo inteiro, e comparações que às vezes não são justas, né? Se eu ver uma foto de uma modelo de 20 anos de idade, eu não posso comparar o meu corpo aos 55 com alguém de 25, porque isso é um convite à infelicidade, é um convite a você se sentir diminuído, eu sou gordo, eu sou baixo, eu sou o que for. E acho que essa geração que já cresceu com essa possibilidade de se comparar com o mundo todo, e pior, se comparar com o que as pessoas postam, porque o que elas postam não é o que elas são, né? Às vezes você atende no consultório uma família em pé de guerra, realmente passando por um período péssimo, turbuloso, com um quebra-pau de um casal na consulta, e 2 dias depois você vê lá no Facebook ou no Instagram uma foto de família perfeita e feliz, que quem vê compra a ideia, né? Se não tiver a reflexão constante do quanto as pessoas só postam tudo que tem de bom e maravilhoso. Existe um movimento de alguém postar uma realidade, mas acho que ainda é uma rede
que vende o que todo mundo gostaria de ser, mesmo que não seja. Inclusive o próprio que postou a foto perfeita, editada, escolhida, maquiada, pode ser que acorde em profunda infelicidade, né? E se a gente pensar o número de horas, né, que esses jovens e as crianças gastam nas redes sociais e nos celulares, fica um convite para a infelicidade, porque eles estão sempre, constantemente, olhando para fora, em comparação com o outro, né? Com poucos momentos onde olha para dentro, onde possa existir todo um trabalho de exercitar a gratidão, de olhar o que tem e não o que não tem, né? Olhar as possibilidades e não o que está em falta. E isso é um movimento mundial, infelizmente, que traz muita infelicidade para todos. E acho que sim, é uma geração que procura soluções fáceis para os dilemas que são humanos, né? Na verdade, a sensação de vazio, de infelicidade, de incompletude está presente na espécie humana a vida inteira, quer dizer, desde todos os registros, desde todos os filósofos, né? Toda essa construção da literatura, da filosofia, da música é feito ou inspirado em muito dessa incompletude, da dor de ser humano. Se você pensar, você nasce, a única certeza que você tem é que você vai morrer. Só por isso já era motivo para ser infeliz a vida inteira. Mas, na verdade, as pessoas, apesar dessa certeza, constroem vidas onde você tem objetivo, projetos, como estar aqui hoje, sonhos, o desejo de fazer o bem, né, de construir o que quer que seja dos seus projetos, ter uma família, ter uma profissão. E quando você passa concentrado a maior parte do seu tempo no que está te faltando, que é o que as redes sociais fazem, esse convite, é como se você passasse todos os minutos da sua vida olhando para a grama do vizinho, que anteriormente você tinha que sair da sua casa para ir para a sua escola, para o seu trabalho, e ali naquele momento não tinha a grama do vizinho. E talvez as redes sociais trouxeram esse mau negócio de você estar o tempo todo se comparando aos outros, com os outros, e com o recorte falso que o outro posta para você. E sim, aí você tem uma geração com muita infelicidade. A gente vê em consultório, por exemplo, você perguntou do consultório, né? Modas até de problemas de saúde mental, né? Com certeza sempre existiram jovens que, por exemplo, se cortavam, né? Com algum objeto cortante. E agora você vê modas, você vê na mesma escola um grupo se cortando, aquilo como um comportamento quase contagioso, todo mundo se cortando com a lâmina do apontador. E aí você fala assim, pô, mas que coisa pouco prática, né? Porque na casa tem tantos outros objetos cortantes. E aí você vê que existe uma moda vinculada nas redes sociais, nos grupos, nas tribos, onde todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo sofre dos mesmos transtornos, com uma certa busca pela completude desse buraco que é do humano, através desse pertencimento, mesmo que seja de uma rede de infelicidade em conjunto. E isso é muito difícil, inclusive para o profissional avaliar qual é o jovem que realmente está deprimido e com risco de suicídio, ou se cortando como um sintoma maior. Qual é o jovem que se corta e que tem sintomas e queixas de tristeza para pertencer àquele grupo homogêneo onde todo mundo tem, né, algum psiquiatra, algum atendimento nessa área, né? Outro dia uma pessoa me contou que colocou no grupo de WhatsApp da turma, da filha, que estava precisando de uma indicação de psiquiatra infantil. Todas as mães tinham, porque todas as crianças do grupo tinham um psiquiatra infantil. Não tem problema, que bom que, por outro lado, hoje as pessoas possam pedir ajuda, podem ter os atendimentos que necessitam, né? Mas será que também não cabe uma reflexão quando numa turma de escola de 30 crianças, todas têm psiquiatra, a maior parte está medicado? Será que isso não tem um significado também, né? Então, assim, eu acho que é uma geração que busca uma solução
não só os jovens, né? A geração como um todo dos adultos também, que buscam tampar esse buraco da dor de existir, que é um buraco do humano, com soluções mais simples, mais milagrosas, talvez, mais imediatas, e que olhem mais para fora do que para dentro, e isso me preocupa. E se a gente vê esse caminho levando para mais felicidade, mas não é o que parece, né? Se você faz pesquisas qualitativas com os jovens e com as pessoas de hoje, a maior parte da população não se descreve como mais feliz do que há 50 anos atrás, e os jovens em especial, né? Acho que as redes sociais têm um papel nisso, não sei se o único, né? A gente tem muitas outras variáveis das estruturas familiares, né? Enfim, do momento econômico da mulher no mercado de trabalho, tem muitas outras variáveis possíveis, mas com certeza a mídia social tem um papel. E quando você conversa com esses jovens, como eu que dou aula para estudante de medicina, eles dizem que eles não conseguem escapar, que eles têm consciência da pressão e da infelicidade que as redes sociais trazem, mas que é impossível não checar o celular cada 30 segundos e que eles não sabem como sair disso. Eu vejo várias coisas dentro do que você falou, né? Uma, eu acho que não é só a comparação nas redes sociais, mas é o acesso à informação excessivo, que acaba poluindo a cabeça das pessoas. E hoje eu vejo que as pessoas têm dificuldades de atenção, têm déficit de todas as formas e vão para tomar todos os remédios, porque uma coisa há 50 anos atrás, 30 anos atrás, onde eu tinha todos os meus telefones de cor, CPF, tudo, eu sabia tudo de cor. Hoje em dia eu mal sei o telefone da minha filha de cor. Então, essa angústia também da quantidade de informação que a gente tem é uma coisa muito complexa. E a acessibilidade, porque uma das coisas que eram muito legais em gerações anteriores era a importância das pessoas mais velhas. Se você tivesse um trabalho da escola, ou você ia nas enciclopédias, ou você ligava para o teu pai, para o teu avô, as pessoas tinham o prazer de te ensinar. Essa geração, de uma certa forma, ignora as gerações mais velhas, se ensina, eles vão na... Então, assim, todo mundo tem déficit de atenção, todo mundo tem todos os tipos de distorções possíveis e desculpas para não enfrentar, na minha opinião, os caminhos mais longos, que são os mais prazerosos. É uma geração imediatista. Então, eu acho assim, não só a questão das mídias sociais, mas esse excesso de informação. Então, a pergunta é, excesso de informação, conhecer muito as coisas, pode atrapalhar? Então, na verdade, tem muitas perguntas dentro dessa sua observação super interessante. Primeiro, a gente, de fato, quando você tem na memória do celular todos os seus telefones, você não precisa manter na sua memória, porque você tem acesso a ela a qualquer minuto. E isso faz uma situação de desuso. Se você não usa determinada habilidade cerebral, ela entra em desuso, ela evolui, né? Em contrapartida, se você usa determinada habilidade com muita frequência, ela evolui e, inclusive, ocupa uma área cerebral maior do que ela ocupava originalmente. Então, por exemplo, se a gente pensar nas crianças que já nasceram usando touch ou usando algum aplicativo que você usa à mão, jogando videogame, você usa a mão para dirigir o que está na sua tela. Isso é uma coordenação visomotora muito interessante. Então, essa geração que já nasce jogando alguma coisa com a mão e olhando, ela tem uma coordenação visomotora melhor do que as gerações antigas, que é difícil pensar uma tarefa que você fizesse assim, mexendo a mão e mexendo na tela. Em contrapartida, é uma geração que não memoriza telefone de nada, lugar de nada, caminho de nada, e, obviamente, isso tem um impacto na forma como o cérebro se estrutura, né? Até desculpa te interromper, não só nisso, nas tarefas básicas do dia a dia. Por favor, vai ali, bota o copo em tal lugar e já pega não sei o que na mesa e traz aqui. Não tem espaço. Até porque no percurso de pegar o negócio da mesa já está no telefone. Isso tem me preocupado, tem me preocupado muito.
Então, só para a gente ilustrar, porque eu acho que é bem legal, tem um estudo clássico, antigo, quer dizer, não é tão antigo, mas não é recente, sobre... eles avaliaram o cérebro, a área cerebral relacionada à memória, que é o hipocampo, de motoristas de ônibus e motoristas de táxi em Londres, antes dos GPS, tá? Então, o motorista de ônibus faz um trajeto fixo, né? E o motorista de táxi, entrava o cara no carro e falava assim, eu quero ir para a rua tal, e ele tinha que saber onde era. Então, teoricamente, ele tinha que ter uma memória para o número, para caminhos e para ruas muito maior do que o motorista de ônibus. E aí eles mediram se a área cerebral relacionada à memória do hipocampo seria maior no taxista do que no motorista de ônibus, porque ele usava mais essa habilidade. E confirmaram que sim, o hipocampo era maior no taxista do que no motorista de ônibus. Aí o cara pensou assim, bom, mas vai ver, ele já foi ser taxista porque ele tinha uma área maior e tinha mais facilidade para isso. E aí eles conseguiram fazer uma análise estatística de quanto maior o número de anos que o cara trabalhava como taxista, maior era a área, mostrando que, de fato, o uso daquela habilidade aumentava a área cortical relacionada com ela. Então, se a gente pensar nesses termos, o que quer que a gente escolha para fazer com o nosso cérebro e com a nossa vida e com o nosso dia a dia, vai ter impacto na nossa organização cerebral, na nossa organização de atenção e etc, né? Então, quando você está indo fazer uma tarefa e você troca o foco da sua atenção para o celular, de fato, você tirou da sua memória de trabalho o que você estava indo fazer, porque você trocou o foco para outra coisa. E isso é um problema, né? Agora, isso é um problema para tudo. A gente tem uma geração que faz pouco exercício físico, aí desenvolve pouco a motricidade fina e ampla, né? Na medida que você só digita, você já não tem tanta trabalho de motricidade fina da letra escrita, que é uma tendência atual também. Inclusive, nos Estados Unidos tem vários estados que aboliram a letra cursiva, porque as crianças, se digitar ou tiver uma letra legível, está tudo bem. Então, são mudanças da cultura e do mundo que acabam tendo um impacto também neurológico, com certeza, né? Eu fico pensando o que vai acontecer com a inteligência artificial, porque, na verdade, a gente, dentro de uma linha de raciocínio, onde eu faço bíceps, o meu braço cresce, eu utilizo uma área do meu cérebro, aquilo se desenvolve. Se com a inteligência artificial tudo for feito por mim, onde é que a gente vai parar? Pois é, esse aqui é o problema, né? Na verdade, assim, na medida que você tem agora um artifício de inteligência artificial para produção de texto, eu não sei quantos % dos alunos vai continuar produzindo texto, ou se eles vão só pegar textos prontos. A gente sabe que a habilidade de produzir texto, ela é uma habilidade importante, porque você precisa trabalhar a linguagem, sua argumentação, né? Ela estrutura seu pensamento. Falar é diferente de escrever, né? Talvez a gente vai ter uma geração que não vai fazer esse exercício. E a preocupação, né, eu não sou uma pessoa especialista em inteligência artificial, mas a preocupação é até onde isso vai, né? O quanto que a própria inteligência artificial vai gerar informações só verdadeiras, o quanto ela vai gerar informações, ela é baseada na experiência própria, crescendo as informações dela própria a partir do que ela produz. Então, todos nós temos um certo compromisso com o que vai acontecer ali com a inteligência artificial, né? Apesar da inteligência artificial ainda não ter sentimentos, a expectativa é que em pouco tempo ela seja capaz de produzir sentimentos no outro, né? De criar argumentos ou informações que possam te impactar nas suas escolhas, né? Hoje a rede social já faz isso, né? Você está assistindo lendo alguma coisa ou vendo alguma coisa na internet, fica te aparecendo anúncio o tempo todo de qualquer coisa que você falou ou procurou em algum outro momento. Mas imagina se isso se especializar a ponto de te criar sentimentos, né? Que te faça, sei lá, ficar ansioso por consumir, por ir, por... Claro que a propaganda, né, como a gente conheceu antigamente, já eram pessoas que estudavam como produzir mudanças no seu comportamento a partir daquela propaganda, né? Mas é possível que a inteligência artificial consiga fazer coisas que a gente nem imagina e que eu nem conheço, mas vai certamente ter impacto na nossa forma de viver, da nossa forma de sentir, né? E na forma como o nosso cérebro se organiza
com as informações, com as perspectivas e com as habilidades, né? Se eu não precisar argumentar, porque eu cato um argumento num chat que já me dá o argumento pronto, isso a médio prazo vai fazer com que eu argumente pior, porque vai ser uma habilidade que eu não vou exercitar. Isso preocupa, né? Agora, imagino que seja também um instrumento que pode ser usado para o bem em várias esferas, né? É muito interessante de ver, muito mal comparando a própria Alexa, que já é um esboço de alguma coisa, né? As crianças com autismo que eu atendo, elas adoram a Alexa, porque elas ficam dando comandos, por exemplo, fala para a Alexa, Alexa, barulho de vaca. E eles adoram prever o comportamento da Alexa de fazer mu, e passam o dia falando com a Alexa. Pode ser que alguém possa dizer que aquilo aumenta a produção verbal, que pode ser útil. Mas eu não chamaria isso de um relacionamento social inteiro, porque o relacionamento social inteiro envolve trocas de emoção, entender a melodia da voz, se você está sendo irônico, se você está sendo justo, coisas que o eletrônico, por hora, ainda não tem a oferecer, essa sutileza social, né? No caso dos autistas, por exemplo, essa interface com o computador ou com programas, tablet, o que for, de alguma forma eles conseguiram melhorar a condição cognitiva, ele é um parceiro valioso, nesse caso tem sido benéfico, ou também nesse espectro não tem ajudado muito? Na verdade, o acesso precoce a eletrônicos tem sido muito mais maléfico do que benéfico, porque vamos falar de crianças pequenas, tá? 1, 2, 3, 4 anos de idade, que na pandemia, com os pais trabalhando, tiveram que ficar muito nos eletrônicos. Os eletrônicos, eles ensinam vocabulário categórico, cores, números, formas geométricas, mas eles não ensinam a bater papo, que é o principal nó da interação social e da comunicação das pessoas com autismo. Então, o eletrônico pode ajudar o meu filho autista a aprender números, letras e cores, mas não vai aprender, não vai ensinar quando eu falar para ele assim, e aí, o que você quer fazer hoje? O que você achou desse passeio? Que é um diálogo com uma opinião, com emoção. E aí ele não só não contribui, como, na verdade, se eu gastar a maior parte do meu tempo acordado usando o eletrônico com essa característica de informação categórica, ao invés de uma troca humana, eu acabo roubando o tempo que deveria ser gasto com interação social humana, que é o que, de fato, faz aprender comunicação no sentido verídico da palavra, de uma troca entre duas pessoas. Você, então, de uma certa forma, desincentiva ou alerta os pais para que eles estejam mais presentes e com menos eletrônico, é isso? Com toda certeza. A Academia Americana de Pediatria e a Academia Brasileira de Pediatria contraindicam o uso de eletrônico completo abaixo de 3 anos de idade. Eu sei que é uma fala que vão falar assim, mas quem faz isso? Deveria ser todo mundo, né? Se você está com o seu filho vendo alguma coisa no celular ou na televisão, junto, você ainda pode fazer com que aquilo vire uma interação social. Caramba, olha o que aconteceu, ele caiu. Você usa aquele instrumento como você usaria um livro, para trocar, para conversar, para falar, mas o que você achou? Você acha que ele foi justo, que ele empurrou o outro lado do desenho animado? Você está usando aquilo como instrumento. O ruim e o contraindicado é o uso de eletrônico em crianças abaixo de 3 anos de idade, sozinho, em qualquer momento. O ideal é ser 0. E eu já estive em restaurante onde você está com uma criança de 8, 10 meses de idade num carrinho, com um suporte para celular que se adapta ao carrinho, um bebê com menos de 1 ano de idade. O que acontece com essa criança? Ela não esteve no restaurante. Ela não estava ali. Ela não viu aquilo, ela não sabe onde ela foi, ela não viveu. Então, se você multiplicar isso por muitas horas, as crianças e os jovens, e todos também, na verdade, quando você vê um adulto cair de um penhasco porque estava no celular, as pessoas têm estado sem estar.
Porque o que se fazia antigamente num restaurante com uma criança? Sempre foi difícil ficar com uma criança num restaurante. Você pegava aquele monte de envelopinho de açúcar que ficava lá na mesa, fazia casinha, pegava palito de dente na mesa e fazia letra, levava papel, lápis, brinquedo para a criança conseguir esperar a comida num restaurante. Pelo menos ela tinha estado ali. Ela sabe o que ela comeu. Ela aprende a tentar quebrar o palitinho do couvert ao meio. Na verdade, o aprendizado da vida tá em todos os momentos. Se você está num hortifruti e você fala para o seu filho, coloca 3 laranjas para mim num saquinho, você está ensinando número e quantidade. Né? Mas se você está com seu filho no hortifruti, com um celular, para que ele não te atrapalhe a fazer as compras, você perdeu a oportunidade de ensinar para ele que tem 3 laranjas no saquinho e que pode ser que 3 laranjas pese menos do que 3 ameixas, porque a ameixa é menor de tamanho. E aí ele acabou de aprender algum conceito matemático de proporção. E isso é o que preocupa, é você não viver. Agora, eu sei que tem 200 aplicativos onde você empurra o número 3 para as 3 laranjas. Mas se a gente pensar no desenvolvimento infantil como uma coisa multissensorial, que é o que a Montessori propunha, o Piaget propunha, quando você segura o saquinho de laranja e você segura o saquinho de ameixa, você tem outras percepções de peso, né? Você tem a textura da ameixa e da laranja, e o cérebro humano ele foi desenhado para receber informações sensoriais e transformá-las em outras informações. Bom, Carla, você falou de uma coisa aqui que eu achei interessante. Eu vi muitos pais, muitos amigos meus, quando a gente estava, quando todo mundo começando a ter filho, jurando que não iam utilizar o telefone, que os filhos iam ser criados com o pé no chão, que era areia, etc. e tal. Mas eu acho que acaba que a praticidade do dia a dia tem empurrado as pessoas a cada vez introduzindo mais cedo o telefone para os filhos. Então, assim, daqui 3 anos você vai reclamar que o teu filho não sai do telefone. Então é meio complicado essa dosagem, porque de um lado você não quer que teu filho tenha acesso, mas do outro ele é a tua babá hoje, ele é quem vai resolver o teu problema. Então, mas esse é que é o problema. O problema é que o uso excessivo de eletrônicos não está só nas crianças, né? Está em todos. Então, na verdade, quando o teu filho usa o eletrônico, ele te permite você usar o seu. Né? E quando eu oriento uma família que a criança tem que ficar sem nenhum eletrônico, o problema é que a mãe vai ter que ficar sem o dela, o pai sem o dele. E, na verdade, hoje em dia ninguém está fazendo mais uma coisa por vez. Está todo mundo fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, para você brincar com uma criança de faz de conta, de casinha, cara, o teu celular não pode estar ali. Você não consegue fazer a voz da Branca de Neve e ficar olhando o WhatsApp ao mesmo tempo, porque isso é fora dessa possibilidade. Então, o uso de eletrônico por criança e adolescente ele é conveniente para todos. E esbarra com um problema que é de todos, que é o fato de ninguém mais desligar em momento nenhum. Então, é uma reflexão que passa por toda a família. E as famílias às vezes falam, não, já trabalhei o dia inteiro, quero chegar em casa, eu quero ficar nas redes sociais. Entendeu? É minha hora, eu mereço. Então, tudo bem, eu entendo isso, mas isso tem um preço. E o cérebro humano, originalmente, apesar de estar num caminho multitask, de você fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, não foi desenhado para isso. Isso gera estresse, isso faz com que o funcionamento dele fique muito piorado. Né? Você compete com estímulos, o ideal, você está fazendo uma coisa, você faz uma coisa. Você vai fazer outra coisa, você faz outra coisa. E esse hábito de sentar para brincar com o filho, ele sempre foi interessante, mas agora ele é emergencial, na medida que as famílias têm muitos filhos únicos. Porque se você tinha uma casa com 4, 5 filhos, um brincava ou brigava ou estava lá junto com o outro. Agora, quando você tem uma criança única, e dependendo do país, da cidade que você mora, você não pode sair na rua, não dá para mais brincar na pracinha, na rua, por todos os problemas que existem, os pais têm que sentar para brincar. Como é que vai fazer isso? E eu acho que, voltando para a inteligência artificial, que a gente está caminhando exatamente para o oposto. Eu estava vendo hoje alguns
pontos de ônibus instalaram umas coisas muito interessantes. Aliás, foi você que me mandou ontem. Isso. Onde você está sozinho, você tem uma tela onde você vai poder estar se comunicando. Que, por um lado, tem uma parte da proteção, etc. Mas, de novo, é uma relação que não é diretamente pessoal. Até que ponto inteligência artificial, até que ponto essa relação virtual preenche o ser humano? É possível você ter uma criança que está em casa e a mãe está do outro lado do computador e interagir da mesma forma, cerebralmente falando, a gente consegue conectar da mesma forma, ou estar do lado da pessoa, tocar a pessoa, sentir o cheiro da pessoa, porque obviamente nós temos diferentes sentidos, visão, audição, o olfato, o quanto que a gente consegue substituir ou não isso a partir do momento que você está cada vez mais no mundo virtual e cada vez mais com essas inteligências artificiais, etc. Então, se eu fosse o CEO de uma empresa, eu ia te responder que dá para fazer perfeitamente uma reunião do Brasil para o Japão sem perda qualitativa daquele perfil de interação social corporativa que você precisa. Uhum. Mas eu vou te contar, contando de um outro estudo, onde eles pegavam crianças americanas para avaliar o desenvolvimento de linguagem, tá? Então, as crianças eram americanas e eles expunham um grupo, metade do grupo era exposto a um programa de televisão falando espanhol, por, sei lá, X meses, e a outra metade do grupo era exposto a uma cuidadora, tipo uma babá, que falava espanhol enquanto brincava com ela. E depois eles avaliaram a médio prazo se ter sido exposto ao espanhol faria com que aquela criança que falava inglês aprenderia com mais facilidade o espanhol. O grupo que foi exposto à televisão não aprendeu o espanhol com mais facilidade, mas o que foi exposto à pessoa falando espanhol, sim. Supondo, então, que o cérebro humano ele aprende linguagem conectado com sociabilidades. Não dá para você separar o desenvolvimento social do desenvolvimento de linguagem, porque você usa a linguagem socialmente. Então, na verdade, é possível, pelo que a gente tem de estudo até agora, mas certamente vão surgir novos estudos diante dessas tecnologias, com o que a gente tem de dado hoje, principalmente na infância, não equivale o aprendizado, a interação social com máquina ou facilitada por alguma coisa eletrônica, não é igual a humana corpo a corpo. Até porque, pelo que a gente falou antes da parte sensorial, no eletrônico, você mata uma porção de modalidades sensoriais, né? Você não tem o tato, você não tem o olfato, pelo menos até os dias de hoje, no eletrônico, você escuta e você vê. Você falou duas coisas que eu achei interessantes. Uma, você comentou da questão de... Isso acontece também sempre, né? A gente viaja muito, então, sei lá, vamos lá para Phoenix para fazer uma competição que eventualmente a minha filha tenha, e eu tenho certeza que ela não foi para Phoenix, porque da hora que chegou no aeroporto, da hora que entrou dentro do hotel, ela estava no telefone, e depois ela foi no telefone até o local da competição, então ela só viu o local da competição. Isso é uma coisa que eu fico realmente impressionado, e as pessoas estão sem estar. Eu me questiono se hoje, com esses novos óculos de terceira dimensão, que aí sim você vai mudar muito essa questão da percepção, né? Porque você já tem uma noção de 360, já olha para trás, daqui a pouco estão desenvolvendo umas luvas que as pessoas vão se tocar. Eu tenho muita preocupação no futuro da gente realmente estar criando pessoas, e aí eu estava vendo outro dia, a tal da síndrome do quarto, que crianças passam o dia inteiro no quarto. A mãe vai lá, bota comida na porta, que nem um presídio. Então, você acha que talvez, ampliando essas questões sensoriais, em algum momento o cérebro vai se confundir se aquilo é real ou se aquilo ali é fictício? Porque estamos numa situação bizarra, que as pessoas não vão sair de casa. É possível. Eu não sei... Eu temo, né? Talvez eu tema por ser antiga, vamos dizer assim, eu me preocupo. O que eu posso te dizer é que para um profissional que trabalha com saúde mental infanto-juvenil, a gente hoje está lascado, porque há 30 anos atrás, se você dissesse que um jovem de 14 anos
não sai do quarto, não abre a janela, quer ficar na penumbra. Você diria que alguma coisa não está bem? Será que ele está deprimido? O que está acontecendo ali? Ou isso pode, inclusive, o deprimir. Sim, mas uma família hoje olha para esse cenário e fala assim, eu trouxe ele aqui para você me dizer se ele está deprimido. Aí você dirige a palavra ao jovem e pergunta assim, sua mãe está preocupada que você está deprimido, porque você passa todos os dias no quarto sem abrir a janela e sozinho. Aí ele vira e fala assim, eu não estou sozinho. Aí a mãe fala assim, tá sim, sozinho. Não estou sozinho, eu joguei videogame com os meus amigos o fim de semana inteiro. Então eu não estava sozinho, você que está dizendo que eu estou sozinho. Aí ela fala assim, mas não é igual. Ele fala assim, é igual. Aí você fala assim, pô, mas por que você não abre a janela? Sua vitamina D está no pé. Aí ele fala assim, pô, mas se eu abrir a janela me atrapalha a tela. A luz do sol aí me atrapalha a minha tela, não quero abrir a janela. E aí você tem que mudar, inclusive, os seus parâmetros de avaliação em saúde mental. Porque se você for se pautar nesse discurso, quer dizer, a mãe está olhando com os olhos dela, lembrando da adolescência dela, que é um pulo muito grande, que a gente teve em uma geração. Então, na verdade, a mãe está tentando acertar e o jovem nem entende quais são as preocupações dela, porque para ele não estava sozinho, está tudo ótimo. Então, é difícil, é um momento difícil, delicado. Você acha que a gente pode caminhar para um momento em que uma grande parte da sociedade vai buscar uma desconexão? Você acha que as pessoas em algum momento vão falar, olha, eu cansei disso daqui, eu estou falando por mim, eu ando num momento cada vez mais de desconexão, embora esteja começando o podcast, que eu espero possa realmente ajudar as pessoas a refletir um pouco, a buscar, através de entrevistas como a tua e de outras pessoas com histórias inspiradoras, repensar um pouco a sua vida. Você acha que pode acontecer em algum momento uma grande parte da sociedade entendendo isso e se reconectando com, talvez, criando comunidades onde as pessoas vão usar menos o celular, etc. Ou você acha que essa situação agora irreversível só vai daqui para pior? Então, na verdade, eu acho que esse movimento já tem pontualmente em vários locais, né? Alguma coisa em termos de saúde mental infanto-juvenil vai ter que acontecer, porque não está indo numa boa direção. Hoje a gente tem suicídio como a segunda causa de morte nessa faixa etária, Caramba. Que é uma coisa, só está atrás de acidente, né? A gente tem uma procura por psiquiatra infanto-juvenil como nunca, ninguém tem hora, né? São profissionais dificílimos de conseguir, os terapeutas, todo mundo. Eu acho que se a gente estivesse indo numa direção de mais felicidade, poderia ser um bom caminho. Talvez o que mova as pessoas a procurarem alternativas é quando você percebe que isso não está te trazendo felicidade, né? Quando isso não está aumentando o bem-estar. A gente tem famílias com muitas questões, né, de funcionamento de toda a natureza, um índice de divórcio alto, famílias com muita insatisfação nos trabalhos. A pandemia trouxe uma mexida muito grande, né, de muitas pessoas repensando seus empregos, né? Nos Estados Unidos teve uma onda grande de demissões voluntárias, né? Então eles estão precisando de mão de obra em várias áreas, e no Brasil também aconteceu em menor escala. As pessoas, eles chamam eu esqueci o nome, mas as pessoas escolhendo sair dos seus empregos e repensando, inclusive subindo os salários baseados nessa falta de mão de obra, que as pessoas dizem, não, isso aí não me atende mais. Pessoas valorizando, talvez, o convívio com quem importa, né? Que a pandemia trouxe isso muito. As crianças adoraram, a maior parte das crianças adoraram ficar em casa com seus pais no início da pandemia. É mesmo? Achei que não. Achei que elas gostaram no começo e depois elas perceberam o antídoto, né? O contrário, e perceberam, talvez, a importância das conectividades, que talvez não tinham antes. Depende do perfil, né? Talvez eu tenha uma amostra um pouquinho viciada, porque como eu trabalho com uma população que não é muito sociável, vamos dizer assim, eles ficaram muito confortáveis em casa com as suas famílias, né?
E a volta à escola não foi fácil. Muitas crianças com muita dificuldade de se adaptar. Os pais ao emprego também. Acho que todo mundo, né? Eu sempre dei aula a vida toda. E a primeira vez que eu voltei a dar aula presencial, depois de 2 anos dando aula pelo Zoom, eu tomei um sustinho do primeiro desconforto, que é curioso, né? Porque é uma atividade que eu sempre dei. Então, acho que houve um estranhamento. Talvez a pandemia trouxe esse repensar de cidade grande para cidade menor, né? Que tem muitos desenhos possíveis. A própria oportunidade de trabalhar remoto te permite também trabalhar em qualquer lugar do mundo. Então, esse é o lado, digamos assim, o lado bom da possibilidade do eletrônico, né? Agora, se esse é um caminho sem volta, eu espero que existam movimentos de se repensar, mas não sei se ele vai ser em massa, né? Focos residuais das ecovilas, de pessoas... nos Estados Unidos você tem colônias de férias para adulto, para fazer detox de eletrônicos, né? Acho que é um movimento, não sei se é um movimento que responde pela maior parte da humanidade, infelizmente parece que não. Tomara, né, que exista um movimento em direção os dados que a gente tem do quanto o contato com a natureza diminui a ansiedade, né, o quanto o exercício físico é fundamental para a saúde mental, não só para a saúde cardiológica, que nem se entendia, né? Na verdade, eu entendo que o teu corpo produz substâncias químicas quando você faz exercício ou quando você está em contato com a natureza, e esse tipo de substância eu acho que talvez nunca vai ser possibilitada através de uma tela de computador. E eu acho que todo mundo busca a felicidade, mas acho que uma consequência desse momento que a gente está vivendo também é uma busca imediata. Eu acho que também estamos diante de uma geração, porque outro dia eu estava vendo uma coisa que achei engraçado, que o cara falou, você acha que o teu computador está demorando muito para dar um download? Era uma fita toda enrolada num cassete, onde você tinha que tirar. Primeiro, para você escutar uma música, você tinha que ficar esperando do lado do rádio a música tocar com o play, com o rec lá, para você poder soltar, para você poder escutar aquela música. Ou você era obrigado a comprar um disco para uma música só que você gostava. Então, o exercício da paciência era diferente e a construção da vida era diferente. Então, assim, eu quero falar muito com as pessoas que hoje talvez não estejam motivadas a fazer determinados projetos e gostaria muito de trazer várias pessoas que pudessem mostrar que tem um caminho, e o caminho é longo, e a dificuldade faz parte disso. Então, eu acho que é muito importante que essa nova geração talvez entenda melhor essa questão de tempo, de espaço, de realização, da dificuldade, do quanto isso faz parte. Então, o exercício físico, você não emagrece de um dia para o outro, ou não desenvolve a musculatura de um dia para o outro, são coisas que exigem continuidade. Eu acho que assim, é muito importante a gente passar para essa nova geração essa noção da importância da continuidade, de criar hábitos, né? E aproveitando isso, eu queria te perguntar assim, o que você, nos seus estudos, o que você realmente poderia dizer hoje para mães e pais que têm toda essa dificuldade que a gente colocou aqui? O que seria, na tua experiência, bons hábitos, boas ideias para que a gente pudesse desenvolver filhos melhores? Entendi. Bom, o primeiro passo, né, eu acho que existe uma sensação de que ninguém vai tolerar nenhuma adversidade, nenhuma frustração. Todos os estudos de desenvolvimento mostram a importância da frustração para estruturar a personalidade, para estruturar as pessoas, né? A gente crescer num ambiente sem nenhuma espera. A adversidade não precisa ser uma coisa dramática, né? Esperar na fila da pipoca do cinema é uma pequena adversidade que você não chegou lá e pegou a pipoca imediatamente, né? Então, por algum motivo, não sei se é pela própria ausência dos pais, pela ausência da mulher no mercado de trabalho, porque as mulheres têm, em geral, bem mais culpa do que os homens nessa questão da criação de filhos, né? Passa muito por essa sensação de culpa, então eu vou tentar que o meu filho não sofra, não tenha nenhum problema. O primeiro passo é não ter essa preocupação. Faz parte de estar na Terra
passar por pequenas adversidades. Sabendo que a gente tem uma geração que não aprendeu a esperar, né? Porque você clica alguma coisa e se a sua internet for razoável, ela hoje em dia abre rapidamente, eles não têm o treino da espera. É mais uma coisa importante para você, não precisa a vida ter a mesma velocidade de tudo que você procura no Google, né? Eu sempre brincava que eu tinha muita vontade de fazer uma gincana para pré-adolescentes, uma gincana, baseado no que era antigamente. Como é que eu faria minha gincana? Encontrar um telefone nas páginas amarelas, que se tiver algum jovem me ouvindo não sabe nem o que é isso, mas era um caderno desse tamanho, amarelo, que você ganhava todo ano da Telefônica para ir procurar, e você tinha que ir pelo nome. Então, eu estava procurando o telefone do Eduardo Silva, vai ter só 1 bilhão de Eduardo e Silvas. É verdade. E aí você ia ter que procurar. Então, uma tarefa podia ser procurar um telefone nas páginas amarelas. Outra poderia ser encontrar uma rua no mapa, que na verdade era igual uma batalha naval, né? Você procurava no índice o nome da rua, aí você ia A7, aí você tinha que encontrar, você estava num quadrante que você tinha que encontrar, isso podia ser uma outra tarefa, né? Então a gente tem algumas tarefas de paciência, vamos dizer assim, que essa geração nunca experimentou e que pode ser um bom trabalho. Mas voltando à pergunta do que uma mãe poderia fazer, primeiro, não fica tão preocupada do seu filho não passar por nenhum sentimento negativo. Os sentimentos positivos, negativos, fáceis, difíceis, fazem parte do pacote de estar vivo, né? Segundo, ofereça estímulos variados. E estímulos variados não precisa ser dar a volta ao mundo. Variado está aqui, está agora. E fazer um biscoito na cozinha é uma tarefa diferente, né? Para isso, deixem os celulares na sala, vai fazer o biscoito na cozinha. Quando você está fazendo o biscoito, você pode contar uma história dos seus biscoitos do tempo da sua avó, você pode ensinar que leite é em ml e farinha não é ml porque não é líquido, que são coisas da vida. E estar presente no momento presente, né? A gente não tem como passar a vida sempre olhando o que está por vir. Quando chegar as minhas férias eu vou ser feliz. Quando eu tiver 58 anos é que eu vou ser feliz, não com 55. Não existe isso. A gente tem um mecanismo cerebral que se adapta rapidamente a qualquer situação, inclusive as de felicidade, que esse é o grande problema da humanidade. Então, se eu entrar numa boate que tem um barulho enorme, um ruído, assim que eu entro, eu falo assim, caraca, que barulho. Mas se eu ficar lá mais 15 minutos, eu acostumei com aquele barulho. Mas o problema é que a felicidade também traz habituação, a mesma que traz para o som. Perfeito. Então, eu tenho hoje a sensação de que quando eu entrar na faculdade, todos os meus problemas vão estar resolvidos. E eu entrei na faculdade e passado 2 meses, quando tocar o meu despertador, eu vou falar assim, mas que porcaria, eu tenho que acordar para ir para esse raio dessa faculdade. Por quê? Porque o meu cérebro se habituou com aquela nova felicidade. Isso tem um nome, a gente chama de adaptação hedônica, que é a característica do cérebro de sempre voltar para a tua linha de base. E que você tem que cuidar da sua linha de base. Porque felicidade não brota na gente, a gente cultiva, igual cultiva planta. Então, ensina o seu filho a cultivar a felicidade. Sempre dá para olhar pelo lado ruim, sempre dá para olhar pelo lado bom. Não é que a gente precise invalidar qualquer sentimento ruim, qualquer dia ruim, momento ruim, mas também não tem problema nenhum em estimular a olhar o positivo, né? A perceber motivos para ser grato. Tudo isso que eu estou falando tem evidência científica de que exercitar a gratidão aumenta bem-estar, que você exercitar a percepção de motivos para ser feliz aumenta o teu bem-estar. Também tem ciência mostrando que você se comparar com os outros diminui felicidade, né? E que você tem exercícios mentais para você aprender a cultivar a sua felicidade. Então, se eu tô achando que eu tenho, isso é fato, eu tenho um cachorro muito velhinho, que tá diabético, que suja a casa, e você pensa assim, que saco, eu vou ter que lavar essa varanda agora antes de ir pro trabalho.
Tudo bem, então você pensa que você podia ter acordado e o teu cachorrinho está morto. Perfeito. Aí você fala assim, pô, isso é o maior jogo de contente, jogo de poliana. Sim, isso tem evidência científica que isso traz felicidade. Que você exercitar pensando como seria se você não tivesse, como seria se eu não tivesse o cachorro, se eu não tivesse a faculdade, que isso sim traz felicidade. E mostrar para o teu filho a importância de ser persistente, que é o que você falou. Né? A vida requer persistência, requer disciplina. Não é fácil, tem dias bons, dias ruins, mas esse trabalho de ensinar resiliência para um filho, ensinar empatia, procurar ter gratidão, procurar olhar pelo ângulo positivo, eu acho que é o melhor ensinamento que um pai pode deixar para um filho. Eu concordo com você. Eu tenho pensado muito em relação a isso e cada vez mais eu me questiono sobre o que eu posso deixar de melhor na educação, né? E eu acho que é isso. Você tem que realmente mostrar que a vida, como o nosso pai dizia, não é foto, é filme. Então você vai ter alguns momentos que você vai parar e você vai falar, nossa, eu estou muito feliz aqui, e depois você vai se acomodar naquele platô. As pessoas geralmente acham que a quantidade de dinheiro que eu faço é a minha alegria. Então hoje eu faço X, mas não estou feliz. Quando eu fizer 2X eu vou ser feliz. E aí quando você faz 2X, você se acostuma, porque você vai comprar coisas que você não comprava quando você tinha 1X. Pô, que merda, que agora isso daqui está assim, eu vou para 3X. Então assim, eu tenho visto alguns estudos, e a partir do momento que você tem tua casa, tua comida, as tuas coisas básicas, né? A partir dali você está coberto, vamos dizer assim. Então, a tua felicidade começa a ter que ser processos internos. Exatamente. E me preocupa muito, porque eu vejo, de novo, uma geração cultivando a infelicidade. Eu vejo um mundo difícil. Eu vejo hoje um mundo muito mais difícil do que era na nossa época. Eu estava brincando com os amigos outro dia, eu falei, nossa, eu tô com uma saudade de ficar 2 horas na fila de um banco, que você batia papo com um, batia papo com o outro, entendeu? Então, assim, eu acho que realmente a gente está entrando numa época em que as pessoas estão prestando mais atenção na infelicidade do que na felicidade. E isso já está começando com os próprios jovens. Eu fico assustado quando você me diz que a segunda causa de morte é suicídio. Porque era impensável na minha época, com toda a sinceridade. Eu estava preocupado em terminar o dever para ir para a praia pegar onda. Eu não tinha esse espaço dentro da minha cabeça. Então, eu vejo assim, com muita gratidão a oportunidade de trazer pessoas, de conversar com pessoas que possam estar tentando mudar um pouco esse mindset das pessoas, entendeu? Ter menos, ser mais, viver mais. Então, e a gente tem bastante estudos de felicidade, mas até recentes, porque isso é um assunto mais recente, né? Mostrando que, de fato, depois de um X de dinheiro, a maior parte desses estudos são feitos em países de primeiro mundo, que você traz felicidade se você ganhar dinheiro para suprir todas as suas necessidades básicas e mais um pouco, mas depois de um tempo isso entra em platô. Esse platô depende. O platô é diferente em termos absolutos de dinheiro na África do que na Austrália, do que na Inglaterra, depende. Uhum. Mas o importante é saber que não é infinito. Quanto mais dinheiro, mais felicidade. Perfeito. Tem estudos, inclusive, mostrando, comparando quem ganhou na loteria com quem não, com os vizinhos, e também não se sustenta aquela felicidade. Você não vai ser feliz para sempre se você ganhar na loteria, né? E aí a pergunta de $1 milhão então o que traz felicidade, né? Exatamente. Se não é dinheiro, que é o que todo mundo acha, o que traz felicidade? E aí a gente tem um estudo recente, né? É um estudo prospectivo. O que é um estudo prospectivo? Que acompanhou as pessoas por muitas décadas. Tem um estudo feito em Harvard para ver a saúde e o índice de felicidade a longo prazo, onde eles acompanham já as pessoas há 75 anos. E nesse estudo, eles viram quais são as variáveis que pressupunha mais felicidade ao longo da vida e principalmente na terceira idade. A saúde, exercício físico, com certeza, alimentação e uma variável surpreendente, que são as relações sociais, né? Que as relações sociais ou a solidão funciona
traz um malefício equivalente a fumar no decorrer da vida. E quando a gente fala em relações sociais, não precisa ser, faz tempo que eu não encontro meu melhor amigo. Isso que você falou da fila do banco, esse estudo comparou, e tem outros estudos que comparam relações sociais pontuais. Né? Você está na fila do mercado e você faz um comentário, nossa, também adoro esse chocolate, e o outro responde, isso já contabiliza como alguma interação social. Tem um estudo que compara as pessoas dentro de um vagão de metrô nos Estados Unidos. Eles colocam alguns atores, que são pessoas que vão, numa parte do estudo, ficarem sorridentes, sorrindo para as pessoas que estão no vagão. Quando eu te olho, você me dá um sorriso simpático, ou não. E depois eles faziam entrevista para as pessoas saindo do vagão, sem saber que aquelas pessoas eram atores, naturalmente, e viam que quem estava no vagão, que tinham pessoas com mais sorriso, descreviam que estavam se sentindo melhor. Então a alegria é contagiante, de certa forma. A alegria é contagiante. As relações sociais têm impacto enorme na felicidade e no envelhecer, e não precisa necessariamente ser interações sociais com o seu best friend, pode ser ocasionais. E se você pensar, um país como o Brasil, nesse sentido, é um país muito positivo, porque é muito difícil você entrar num elevador que ninguém fale com ninguém, numa fila do mercado que ninguém fale nada com ninguém, você senta no ônibus com um bebê, já tem alguém atrás fazendo para o teu bebê sorrir. Então a gente tem uma cultura que tem essa interação social, e não tem nenhum motivo para a gente imitar um comportamento do inglês, que em geral é mal-humorado, fechado, e que não fala com ninguém, porque eles lá têm um problema de saúde pública relacionado com a solidão e com a falta de interação, além da falta de sol e de outras coisas. Então a felicidade está em você ter boas relações, de você, ele tem outros artigos que usam uma medida de raio, quanto você sai de dentro da sua casa, e quanto mais atividades amplas e diversificadas você faz, mais isso está relacionado com felicidade e saúde. Experiências ao invés de coisas, né? Por que experiências ao invés de coisas? As experiências não trazem a mesma adaptação hedônica que eu descrevi para as coisas. Então, você viajar para um lugar que você ficou com ótimas lembranças, quando você for contar aquilo te traz um prazer e uma alegria, que o teu celular de modelo novo você entra em habituação muito mais rapidamente. Então, experiências, pessoas, qualidade de saúde, exercício físico, alimentação, sono, que é uma medida enorme de bem-estar a médio prazo, são variáveis muito importantes nessa busca para a felicidade. E que nas famílias têm, eu acho, o dever de passar isso para os filhos, mas isso só vai conseguir ser feito quando eles próprios, pais, adultos, avós, tiverem com esse desenho, né? A gente diz que em educação não adianta falar. A criança aprende muito mais com o que ela vê do que com o que eu falo. Se eu falar para um filho, não bebe Coca-Cola, e todo dia tem uma garrafa de Coca-Cola na minha mesa, a minha fala é vazia. Perfeito. A mente, até que ponto a gente consegue controlar a nossa mente para que a gente possa ter possibilidade de fazer exercício, de ter as experiências, ou até que ponto a gente pode se intoxicar e aí eu já não digo só dos jovens, eu digo todos nós, de programas de televisões ruins, de notícias ruins, de jornal, e ela dá uma perspectiva para a gente ruim da vida. Até que ponto selecionar o que a gente vê ao nosso redor ajuda a gente ter uma vida melhor? Então, o problema é que isso tudo passa por uma reflexão, né? Tem gente que, eu pergunto assim para as famílias, quanto tempo de televisão a criança vê por dia? Aí a família responde assim, a televisão fica ligada todo o tempo que nós estamos em casa. Independente de ter alguém vendo. E aí você fala assim, mas por quê? Por que você escolheu fazer isso? A pessoa fala assim, não sei, na verdade eu não escolhi, é assim. Então, o comportamento e os hábitos, eles requerem, primeiro, uma fase de reflexão sobre quais escolhas você está fazendo. E talvez a internet, a inteligência artificial
atrapalhem um pouco esse processo de você fazer escolhas conscientes, porque ela meio que te empurra para fazer determinadas coisas. Então, passa por uma reflexão de por que você fez determinadas escolhas, para depois você poder mudar os seus hábitos. Mudar hábito não é uma coisa fácil. Se fosse fácil, você sentava na frente do seu clínico geral, ele mandava você comer XYZ coisas, fazer isso, e você saía de lá mudando seus hábitos. Coisa que provavelmente o médico que está falando isso também não conseguiu mudar o dele. Porque mudar hábitos é um processo ativo, onde você tem que refletir, se concentrar em qual é a sua meta, para depois ver quais são as mudanças necessárias para você chegar na sua meta, criar estratégias de revisitar as suas metas com frequência, para que você consiga fazer. E se nós formos pessoas que estamos muito passivos e no piloto automático, eu chego em casa, eu já ligo a televisão, Alexia, liga aí a televisão no noticiário, mesmo que aquele noticiário me faça mal, eu acabo de ver aquilo, estou sempre com um buraco no meu estômago. Por que você vê o noticiário se ele te dá um buraco no estômago? Cara, porque, não sei, toda hora, todo jantar o Jornal Nacional está lá. Isso é o que eu ia te perguntar. Até que ponto a gente consegue controlar a nossa capacidade de fazer as coisas que a gente quer, ou até que ponto a nossa mente controla a nossa capacidade de fazer as coisas que a gente quer. Quer dizer, eu vejo muita gente, eu sempre fui uma pessoa muito determinada na minha vida. E eu comecei cedo a fazer as coisas que eu achei que eram possíveis dentro do meu perfil, entendendo todas as dificuldades e enfrentando aquilo mentalmente. Né? Quantas vezes sozinho eu peguei um avião para ir para a China e o meu desejo era nem entrar naquele avião, mas eu consegui sobrepor aquela dificuldade. Então eu me questiono por que algumas pessoas não conseguem. É desculpa, é preguiça, ou algumas pessoas realmente têm um controle melhor da mente. Eu acho que isso é uma coisa que eu gostaria muito de que você deixasse de mensagem para as pessoas, porque tem algumas pessoas que falam assim, isso eu não consigo, isso ele fez porque era filho de não sei quem, ou porque tinha não sei o quê. Na verdade, eu conheço várias pessoas, inclusive irmãos, que foram criados na mesma família, da mesma forma, e um se tornou A e o outro B. Existe alguma coisa química, existe alguma coisa que as pessoas tenham que estar ligadas nesse sentido, para elas poderem realmente ser donas do próprio destino? Partindo do princípio que desde criança você já está com todos esses problemas que você colocou. Então, na verdade, com certeza não existe uma resposta simples, mas o que eu posso afirmar com certeza é que é multifatorial. Talvez algumas pessoas tenham mais facilidade biológica de adiar a recompensa. Por que você entrava no avião da China? Porque você tinha um propósito maior e você conseguiu adiar o seu bem-estar para quando você fosse colher os frutos que você plantou. E tem gente que é mais impulsivo ou que tem menos tolerância à frustração e não consegue. Mas isso não é imutável. Praticamente nenhuma característica humana é só biológica. Praticamente nenhuma característica. Eu posso ter uma biologia que me deixe mais ansioso, mas eu posso fazer muitas coisas que façam contrapeso a essa minha tendência biológica. Tanto que os estudos de comportamento em gêmeos idênticos, que, portanto, têm os mesmos cromossomos, os mesmos genes, eles nunca têm o mesmo percentual. Nem em esquizofrenia você tem 100% de concordância entre os gêmeos idênticos. Então, não é só biologia, nem em TDAH, nem em autismo. Então, apesar desses estudos com gêmeos te mostrarem que existe um ponto biológico, um aspecto biológico na maior parte das questões de comportamento, ele interage dinamicamente e de forma intensa com o ambiente para conseguir um resultado final. Então, se você é uma criança mais ansiosa, que tem muitos medos, mas se você foi criado numa família que consegue te validar, te encorajar, te oferecer experiências que vão aos poucos construindo a sua capacidade de lidar com aquele medo, com aquela ansiedade, pode ser que você entre no avião para a China e outro que foi de uma família
que achou que, poxa, mas ele tem medo, então deixa quieto, não vou fazer, não vou pedir, não vou oferecer, porque ele não gosta. Ele gosta mesmo de ficar no celular em casa, gente, deixa. O menino tá feliz em casa, no celular. Aí, a falta de outras experiências que pudessem fazer contrapeso nessa característica vai dar um produto final completamente diferente. Então, existe a biologia e existe o ambiente, e eles interagem de forma dinâmica, como se a biologia fosse a semente e o ambiente fosse o solo. Quando a planta ficou linda, é porque a semente era boa ou porque o solo era bom. É a integração entre os dois. E quando também não ficou legal alguma coisa, da mesma forma. Então, a preocupação com crescer, validado todas essas características como se elas fossem imutáveis, preocupa. Né? Ele é uma criança que... ele não gosta de ler, por exemplo. Vamos pegar, ele não gosta de ler. Pode até ser que seja uma criança que tenha uma dificuldade de leitura. Mas quanto mais eu estimular a leitura, melhor ele vai ficar na leitura. E aumenta a chance dele gostar de ler. Então, se eu pegar uma criança de 8 anos e entender ele não gosta de ler, ponto final, talvez eu, como pai ou mãe, vou deixar de oferecer o contrapeso possível para aquela situação. É interessante, porque eu com 12 para 13 anos emagreci uma quantidade absurda. Né? Eu era bem gordinho como criança e depois, 13 para 14 anos... aliás, eu tenho roupa até hoje de 18, 19 anos de idade. Eu acho que aquele momento em que eu descobri que olhar para a torta e não comer era mais prazeroso que comer a torta foi decisivo na minha vida. E foi decisivo, inclusive, para eu poder alcançar os objetivos que eu alcancei na minha vida. Talvez, falando aqui com você e refletindo, eu penso que se tem uma mensagem boa, talvez, para quem está nos assistindo, né, principalmente para os pais, é que não tenha medo de mostrar para o teu filho, porque isso vai dar mais trabalho para os pais. Eu acho que o grande problema hoje é esse. Mas não tenha medo de mostrar para o teu filho que não comer a torta pode ser muito mais prazeroso do que comer aquela torta e depois de noite ir para o quarto ficar chorando. Então, assim, é complexo o que a gente tenta passar, mas eu acho que, no fundo, o ser humano sabe o que é bom para ele. Só que eu acho que tem pessoas que insistem em mentir para si próprio. Por algum motivo, tem pessoas que têm essa capacidade de achar que eles mentem tanto para os outros que eles conseguem mentir para ele mesmo. Mas, infelizmente, pelo menos eu vejo isso por experiência própria, é extremamente dolorido, porque aí sim a derrota não vem quando eu tento fazer alguma coisa. Eu tento fazer um podcast, o podcast não dá certo, é duro. Mas é muito mais duro eu dizer, eu nunca tentei fazer o podcast que era tão importante. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que refletir muito sobre isso e pensar que realmente elas precisam entender, e você falou muito bem, a conquista a longo prazo. E aí eu acho que tem tudo a ver, inclusive, com a questão das drogas, né? Eu nunca fui um cara que me envolvi com droga, porque eu queria fazer aula, pegar onda no dia seguinte, fazer esporte, e eu sabia que aquilo ali, momentaneamente, poderia me dar prazer, contra uma coisa que ia me fazer muito mal. Então, eu várias vezes na minha vida, fui, por algum motivo, eu não vou dizer exemplo, porque eu não quero ser exemplo para ninguém, mas eu fui uma referência para vários amigos que viram isso comigo. E hoje muitos falam, caramba, eu lembro como você trabalhou tão duro, como você tinha tanta disposição, tanta disciplina. E eu nunca consegui explicar para ele, já não sei da maneira que eu estou explicando aqui, que às vezes não comer a torta é muito melhor que comer a torta. Então talvez os pais tenham que se predispor mais a aceitar que os filhos fiquem insatisfeitos num primeiro momento em função de um projeto maior lá na frente. Então, e além deles darem o exemplo disso, que é muito importante, né, de que a família toda consegue adiar suas recompensas, etc., outra coisa que eu acho muito importante é que você não precisa fazer o script para o seu filho, né? Você pode ensiná-lo de que ele vai colher os frutos que ele plantar.
Na verdade, isso. Essa é a frase que eu usava na minha casa, né? Falava assim, ó, eu não preciso que vocês façam nem A, nem B, nem Z, nem sejam isso, nem aquilo, nem façam faculdade disso ou daquilo. O que vocês quiserem, se for uma escolha consciente, que tiver bom para vocês e que fechar a conta de vocês quando vocês ficarem adultos, tá bom para mim. Então, a pessoa pode escolher viver numa ecovila ou numa micro-sociedade que não tem dinheiro, que ela trabalhe, que ela está feliz ali, ótimo. Você tem muitos jeitos de passar pela Terra e de ser feliz. Ter sucesso na vida não é aparecer para os outros, que é o que a gente falou esse tempo todo. Sucesso não é necessariamente você ter nem visibilidade, nem nada disso. É o que te faz feliz, né? Então, tem aquele ditado que diz que rico é quem está satisfeito com a sua porção, né? Qual é a sua porção? Esse aqui é o negócio, é você olhar para dentro para ver o que te faz feliz, o que você deseja. Pode ser que você deseje plantar o que você come e não ser uma pessoa que consuma e ficar mais numa situação fora da cidade grande, fora desse páreo da competição que o mundo impõe. Tem muitos jeitos de ser feliz, mas eu acho que a solução passa por olhar para dentro. Talvez a coisa mais importante seja a gente olhar para dentro e ver qual é o seu sonho, o que te faz feliz, né? O que você gostaria que acontecesse. Isso que eu acho que é importante e que não é óbvio, né? Porque a vida vai te empurrando, você acaba a escola, vai para a faculdade, da faculdade, vai para não sei o quê, e quando você vê, você fala assim, onde é que eu estava indo mesmo, né? E você tem uns estudos interessantes de pessoas que trabalham com cuidado paliativo, né? Do que elas se arrependem próximo da hora de morrer, pessoas com doenças terminais, e eles a maior parte se arrepende de não ter sido mais leal a si próprio, aos seus desejos, aos seus sonhos, né? E o outro arrependimento é de não ter ficado mais tempo com quem eles gostavam, com quem eles se importam. Ninguém na hora de morrer se arrepende de não ter trocado o celular, nem, sei lá, não é disso. Né? É da lealdade com você mesmo, é de você ter se preocupado mais com o que os outros achavam do que o que você desejava. E as relações. A felicidade passa pelas relações com quem te importa, com as relações humanas, com o contato com o outro, né? De certa forma, o sucesso é ser feliz, né? Essa é a real, e eu acho que realizar os seus projetos, etc., são as coisas que vão nos fazer feliz. Eu fiquei muito feliz de ter a oportunidade de estar com você, poderia ficar horas aqui conversando, é o primeiro programa, ainda estou também aqui me adaptando, mas assim, eu acho que eu vejo com muito bons olhos as oportunidades que eu também vou ter como pessoa de conversar com tanta gente bacana, de trocar tantas informações, de receber tantos inputs positivos. Eu também, obviamente, como todo mundo, sou uma pessoa que brigo com a minha mente todo dia. Eu aprendi ao longo dos anos realmente a ter gratidão. É uma coisa impressionante. Você chega num momento da tua vida que você passa a agradecer por acordar, né? Toda vez que eu estou dentro da praia pegando onda, eu falo, nossa, Deus, você me deu a oportunidade de estar aqui pegando onda, eu podia estar no hospital ou num lugar assim. Então eu acho que verdade. Eu não sei, eu acho que eu cheguei num momento da minha vida que eu quero ver se eu consigo passar um pouco para as outras pessoas esse sentimento que eu tenho, que é tão bom, mesmo que tenha dias que eu tenha que lidar com meus fantasmas, com as minhas dificuldades, mas eu realmente fico muito feliz em ter achado nesse momento da minha vida esse sentimento de gratidão. A mesma que eu tenho por você estar aqui me ajudando, que é uma coisa assim emocionante que eu não vou esquecer nunca. Só tenho para te agradecer. Acredito que o nosso pai lá em cima também deve estar vendo isso, rindo ou virando, se questionando, mas acho que assim é uma coisa, de certa forma, que a gente aprendeu e que você tem passado muito. Eu, dentro do meu quadrado, obviamente, sem o menor estudo científico, mas com tudo que eu aprendi no dia a dia, tentando passar para as outras pessoas. Então, assim, queria te agradecer muito, queria escutar as tuas considerações finais. Eu que agradeço, para mim é emocionante a gente estar aqui junto, né? É uma oportunidade, um presente. Acho que trocar com você, que é uma pessoa que vem ficando cada vez
mais sábia com a vida, né? Acho que a gente se encontra, Obrigado. Apesar dos nossos caminhos terem sido diferentes, acho que hoje a gente tem tantas coisas parecidas, né? Acho que a gente expressa muito bem tudo que a gente viu, viveu, foi criado, né? A gente tem uma mãe maravilhosa que também deu um tom, né, de tudo de mais positivo. Beijo, mãe. Tudo de mais positivo, de mais lindo que a vida traz, das relações, né? Uma pessoa muito amorosa. E para mim foi assim uma alegria que eu não tenho nem como te dizer, de ter sido a primeira a vir, a ser convidada. Eu amei, adorei, Super, André. super obrigado. Beijo. Beijo.